Olá, bem-vindos de volta à nossa aula. Vou perguntar a vocês, vocês lembram qual é o meu nome? Lembram do meu sinal? Esse é o meu sinal para quem acertou. Bom, agora vou relembrar para vocês um ponto que ficou faltando na nossa última aula, ok? Vou falar um pouquinho sobre os pronomes possessivos, que são meu, usado dessa forma, não como essa, tá? Meu, com a palma da mão aberta. Seu, dessa forma. Dele ou dela, ok? Só para vocês poderem fixar. Agora, nós vamos iniciar a nossa segunda aula, a aula 2, e vocês podem também fazer o acompanhamento pela apostila, através de alguns temas que eu vou estar explicando, ok? Vamos começar a nossa aula e sejam todos bem-vindos. Vocês lembram dos 5 parâmetros, em especial esse último, a expressão facial? Ok. A expressão, ela é muito importante. Vou mostrar para vocês, hoje em nossa aula, algumas expressões, que são diversas, tá? Então, nós temos as expressões de dúvida. Observem as expressões. Todas as pessoas, elas conseguem identificar as expressões e utilizam também, como triste, alegre, feliz. Nós temos diversas, ok? Mas é importante, vocês acham que o surdo e o ouvinte, eles comunicam da mesma forma na expressão dentro da Libras? Bom, podemos dizer que sim, porém existem algumas diferenças, que eu vou estar mostrando para vocês no decorrer da aula. Diferenças essas que eu vou estar explicando cada uma, ok? As expressões, elas têm 2 tipos diferentes. A primeira é a expressão, por exemplo, que todos conseguem identificar, né? Vamos dizer que é própria da pessoa. Existe a expressão emotiva, por exemplo, aquela afetiva, que reflete um pouquinho da emoção. E existe também a expressão verbo gramatical, certo? Mas, por exemplo, às vezes, eu preciso utilizar a expressão dentro da comunicação, dentro de um contexto. Então, é importante a utilização da expressão, porque, por exemplo, não me adianta eu fazer uma sinalização correta e me faltar a expressão. Por isso, é muito importante que vocês coloquem a expressão dentro do diálogo, da comunicação de vocês. Essas duas expressões, nós tivemos duas pessoas, o Quadros e a Ronice, que em 2006 esclareceram algumas questões, alguns pontos sobre essas expressões, seja afetiva e verbo gramatical, ok? Essas duas expressões, elas são utilizadas. A primeira é a expressão que reflete aí a questão da emoção, do sentimento, estão ligadas dentro de um contexto, certo? Por exemplo, susto. Olhem minha expressão. Observaram? Então, existem diversas expressões que estão ligadas dentro de um contexto e que transmitem emoção. A segunda expressão, que é a verbo gramatical, ela é como se fosse uma expressão ligada a um contexto também. Como que eu vou mostrar? Vou explicar para vocês. É colocado dentro da língua de forma, por exemplo, de intensidade. Por exemplo, nesse exemplo que nós mostramos, a palavra bonito. Olha a minha expressão. Ela é bem neutra. Olha o sinal, bonito. Bonito.
bonitinho. Verificaram a diferença? Perceberam? É, por exemplo, igual o sinal de casa. Casarão, casinha. Olha o movimento dos meus ombros no diminutivo, no aumentativo. Perceberam? Meus ombros estão acompanhando o sinal. E eu não tenho nenhuma expressão. Perceberam lá? Então, por exemplo, a expressão verbo gramatical, ela vai mostrar um pouquinho da intensidade da palavra. Por exemplo, não no português. O português é mais da palavra. O surdo ele aumenta um pouquinho ou diminui com a expressão na comunicação. Vou explicar. Não prestem atenção na minha sinalização, apenas na minha expressão, ok? Prestem atenção. Conseguiram identificar? Qual o significado dessa expressão? O mesmo que esse, roubar, roubo ou furto. E por que eu não utilizo esse sinal? Porque ele já é conhecido por todo mundo. Né? Imagina o surdo lá na comunicação, falando, ele roubou. Todos vão saber identificar que houve realmente o roubo. Perceberam? Então, ali é uma forma mais sucinta de eu estar falando esse sinal para vocês. Outra também que é própria da característica é esse sinal, perceberam? Que é a relação sexual. Então, eu faço dessa forma, uma forma sucinta também que fica mais difícil, né, a percepção através da Libras. Então, eu utilizo a expressão. Por isso que é muito importante que vocês façam a prática dos sinais, identificam nas apostilas, nas imagens e treinem em casa também. Importante também fazer da forma de frente para o espelho. Né? Podem fazer realmente as expressões. Então, façam, praticam, para que vocês possam desenvolver a Libras. Também nós temos as expressões dentro de um contexto, que é o quê? É as interrogativas, certo? Então, vamos exemplificar. Como? Olha a minha expressão. Verificaram ali minha sobrancelha? Como? O que? Vejam minha boca. O que? Querer. Olha os meus o meu olhar está bem atento, bem aberto. Poder. E o porquê. Onde. Então, eu não posso simplesmente falar o sinal. Porquê? Como. Eu tenho que realmente colocar a expressão dentro de um contexto. Exemplificar esse sinal ou intensificar através do sinal. Ok. Entenderam a importância? Por isso que é importante utilizar esses verbos gramaticais. Também nós podemos utilizar as expressões de diversas formas na comunicação da Libras. Às vezes, por exemplo, pode ser de forma neutra, às vezes no aumentativo ou diminutivo, sempre utilizando a expressão da forma correta. Então, verifiquem na aula, percebam, por exemplo, as minhas expressões, quando eu faço sinais, quando eu estou falando sobre algum assunto. É importante vocês identificarem isso. Eu também gosto muito de utilizar a Libras, por exemplo. Olha o sinal sim. Perceberam? Sim, mais neutro. Não. Olha como ficam os meus lábios. Ou posso também utilizar dessa forma. Não. Olha minhas sobrancelhas levantadas. Vocês entenderam, então, a questão da expressão? Viram que legal? Então, é fácil, basta somente praticar. Agora, eu vou pedir para que vocês façam essa experiência e percebam realmente a questão dos sinais. Né? Depois nós podemos também discutir através dos fóruns. Então, vejam lá, que expressão é essa? Primeiro,
O olhar levantado. Olha a minha boca aberta. Outra expressão. Olha a posição das minhas sobrancelhas e dos meus dentes. Outro. Meu olhar aberto e a boca fechada. Que expressão é essa? Perceberam? Conseguiram identificar? É fácil, né? Vamos para outra. Olha como está a minha testa. Franzida. Vamos para o outro. Olha a posição da minha boca e os olhos. Fácil, né? Então, a expressão ela é própria de cada um da pessoa, seja ela surda, seja ouvinte, mas ela é sempre utilizada na comunicação. Entrem no fórum, vamos compartilhar essas questões. Anteriormente, eu havia explicado para vocês como, onde, porquê, o que. Não foi? Então, agora falta explicar também quem, ok? Bom, em alguns lugares, algumas pessoas utilizam quem na datilologia, mas aqui mesmo nós utilizamos dessa forma. Então, parece o quê, não é verdade? Mas eu posso colocar, por exemplo, esse sinal adicionado com o sinal de pessoa, né? Como quem? Que pessoa é essa? Então, às vezes, nós utilizamos também ela como datilologia e adicionado por esse sinal. Então, primeiro, quem é, quem e de quem é. De quem é ou o que é. Então, por exemplo, uma pessoa bateu na minha porta e aí o ouvinte foi lá, abriu a porta e o surdo ficou aguardando. E assim que a pessoa chegou, ela perguntou quem era, né? Quem era essa pessoa? Né? Eu não sei, ela foi embora. Então, eu posso utilizar dessa forma. Eu posso usar esse sinal dentro da Libras. Lembram que na aula passada, eu falei um pouco rapidamente sobre a escrita de sinais, o Singer-Write? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa língua, que é importante vocês conhecerem, essa escrita. Então, o Singer-Write, ela é próprio da transcrição, né, da Libras. É como se fosse a Libras escrita, tirasse ali o português e inserisse o Singer-Write. Porém, nem todas as pessoas elas ainda conseguem fazer essa adaptação ou de forma rápida, bem desenvolvida. Né? Elas sentem um pouco de dificuldade. Então, na internet, né, no computador, você ainda consegue acessar vários materiais nessa escrita de Singer-Write. Como as histórias, né, algumas pesquisas. Então, caso você queira pesquisar e conhecer um pouco mais aprofundado, está disponível lá. Agora nós vamos mostrar sobre o calendário, certo? E por que utilizamos esse sinal dessa forma? Lembram que utilizávamos aquela folhinha de calendário que tinha os meses? Aí você olhava, passava o mês de janeiro, por exemplo, você mudava, jogava fora. Fevereiro, lembra que era feito dessa forma? Todos os dias a gente ia lá e verificava, certo? Tinha um papel e a gente fazia essa substituição. Então, por isso, nós colocamos o sinal como este, o significado de calendário. Então, agora nós vamos começar com o primeiro mês, né, que é o que começa o ano, que é o mês de janeiro. Esse sinal, tá? Janeiro. E tem um feriado, né? Olhem esse sinal, vermelho. Que cor que está no calendário? Não é vermelho? Então, a gente denomina assim, vermelho, feriado. Em janeiro é o primeiro mês, o segundo mês, qual que é? Fevereiro. Este é o sinal, ou podemos também utilizar este.
porém eu utilizo mais dessa forma, tá? É o que eu mais vejo. O terceiro sinal e mês é o mês de março. Precisa fazer um pouquinho mais rápido, tá? O mês de abril. Por qual motivo? Por conta do Tiradentes, da forma como ele morreu. Então, o sinal é este. Mês de abril. Mês de maio. É digitado mesmo, não tem o sinal, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas eu já vi utilizando dessa forma. Mas o que realmente a grande maioria das pessoas usam é dessa forma, tá? Em datilologia mesmo. Mês de junho. Por que desse sinal? Em razão das fogueiras, certo? Então, utilizamos assim, junho. Agosto, julho, mês de julho. Nós usamos também esse mês por esse sinal. Porém, fica um pouco confuso porque se reflete a férias, né? Então, acredito que a melhor forma que eu também vejo que utilizam mais é dessa forma. JL, julho. Mês de agosto. Parece como se fosse as festas, né, de agosto. Então, dessa forma. Mês de setembro, dessa forma, tá? Setembro. Lembra aquela questão mesmo do mês de setembro do desfile, das marchas. Mês de outubro. Novembro. Dezembro. Dezembro, como é o último, né, o último mês do calendário, né? Então, dezembro, nós atribuímos esse sinal, lembrando que o dia 25, né, que era o dia de Natal. Então, nós utilizamos dessa forma, Natal, dezembro. Nós já aprendemos os meses, né, no calendário, e agora nós vamos aprender os dias da semana, ou semana, tá? O sinal é este. Semana inicia com qual dia? Domingo. Olha o sinal de domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Verificaram no calendário que tem alguns números que eles estão em vermelho. Qual que é o significado? O sábado, domingo ou feriados. O dia da semana tem também o quê? Verificam hoje, sinal de ontem. Verificaram, ó, anteontem, amanhã, depois de amanhã. E agora eu pergunto a vocês, que dia é hoje? Qual o dia da semana? Hoje, que eu estou aqui no estúdio gravando, é segunda-feira. E vocês? Qual dia que é hoje? Treinem bastante. Prestem bastante atenção. Às vezes, na Libras, ela fica um pouco confuso,
porque alguns sinais se parecem, o que é normal também errar, né? Por exemplo, vou mostrar o sinal, este, que significa agora. Como se estivesse mandando realmente agora. Ou pode ser este outro sinal, agora eu vou viajar, vou estudar, ou hoje eu vou estudar, vou aprender a Libras. Agora é dessa forma, agora eu tenho que ir embora. Entenderam? Sentiram a diferença do movimento do sinal? Nós também podemos entender, ó, ontem, anteontem. Viu o movimento rápido do ontem para o anteontem? Então, vocês podem perceber essa diferença do passado, por exemplo, que é advérbio do tempo dentro da Libras. Nós percebemos através do movimento. Então, prestem bastante atenção e não se esqueçam de praticar. Vocês podem observar como nós vamos utilizar também alguns advérbios de tempo. O primeiro, prestem bastante atenção, nós podemos usar dessa forma. Este sinal para semana, ou posso usar este sinal para a semana que vem. Ou posso usar assim também, dessa forma. Já estou mostrando que a próxima semana ela vai chegar, certo? Um outro sinal. Semana passada, ou uma semana atrás. Dessa forma o sinal. Nessa semana, por exemplo, semana agora, ou essa semana, utilizando este sinal. Entenderam? Semana, né? Ou semana agora. Também posso utilizar dessa forma. Verifiquem, ó, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. E assim sucessivamente. Uma semana, ou, né, se o significado for, por exemplo, da semana que vem, futuro ou passado, aí a gente utiliza dessa forma. Por exemplo, um mês, ou o mês que vem, mês passado, o mês agora. Este mês, tá? Que significa o quê? Que realmente está chegando, né? O mês agora, o mês que chegou. Perceberam o sinal? Um mês, 2 meses. Também podemos utilizar assim, 2 meses, né? Ou 2 meses. Pode ser utilizado de qualquer uma das formas. 3 meses ou 3 meses. 4 meses ou 4 meses. Também nós podemos colocar esse exemplo, ó. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, por exemplo, se eu posso utilizar também dessa forma, porém o número 5 não é o ideal para utilizar. Por isso, nós utilizamos dessa forma, ok? 6 meses, 7 meses e assim por diante. Até o 4 eu consigo utilizar, incluindo dessa forma. A partir do 5, não. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o ano. Olha, ano que vem. Ano passado. Ano agora. Ou este ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depende muito do futuro ou do passado. Por exemplo, vou explicar. Eu casei há 11 anos atrás. Perceberam o sinal do ano? Ou, por exemplo, eu vou casar há 2 anos à frente. No caso, eu coloco o sinal do ano para frente. 3 anos, daqui 3 anos eu vou viajar para a Disney. 5 anos, eu vou formar. Daqui 5 anos eu vou formar na faculdade. Depende muito de qual contexto você quer utilizar. Por exemplo, agora
neste ano eu vou formar. Entenderam? Ficou claro? Se porventura, né, vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem realmente as videoaulas, as estratégias que a gente utiliza na comunicação. Bom, agora vocês precisam aprender a praticar, certo? Viram aí as perguntas? Então, é importante que você chame, faça em particular, chame alguém realmente para você poder praticar também o dia da semana. Por exemplo, que dia que é hoje? Aí vocês podem praticar, por exemplo, hoje é 1º de janeiro, ou, por exemplo, 2º dia de janeiro, segunda, na verdade. Você nasceu quando? Eu, Michelle, por exemplo, eu nasci em junho, no mês de junho. Então, você vai observar aí as perguntas, vai perceber e vai fazer, pesquisando as respostas, fazendo a prática até mesmo no AVA, olhando lá os materiais que eu deixei, como os dicionários, e alguns materiais também que eu postei para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Aproveitem também e tenham acesso a esse dicionário. E podem também estar aprofundando no aprendizado da Libras. Aproveitem agora a questão do vídeo, das perguntas, treinem, se possível, gravem e guardem, para que futuramente vocês possam desenvolver a Libras. É necessário realmente praticar, ok? Então, se expostem, boa prática para todos vocês. Agora, finalizando a nossa aula, nossa segunda aula já está finalizando, e a gente vai continuar com a prática, certo? Então, é importante que a gente tenha compartilhe esses momentos realmente dentro da Libras, através dos fóruns, postem suas dúvidas, vamos praticar e realmente compartilhar, ok? Junto comigo e com o professor. Um bom estudo a todos, boa prática e até a próxima aula. Tchau, tchau!